Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de circuitos em corrente alternada. Os tópicos de hoje vão ser análise em regime estacionário senoidal, transformação de fontes e circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton. Como mostra a figura 1, a transformação de fontes no domínio da frequência envolve alterar uma fonte de tensão em série, e em uma fonte de corrente em paralelo com a impedância, ou vice-versa, de uma para outra. Ao transformarmos de um tipo de fonte para outro, devemos ter em mente a seguinte relação: Vs igual a Z e S, e S igual a Vs Zs. Bom, exemplo. Calcule Vx, então nós vamos atrás do Vx no circuito da figura 2 utilizando o método de transformação de fontes. Solução: transformar a fonte de tensão em uma fonte de corrente. Vamos transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente e obtemos o circuito na figura 3. Quando fizermos isso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos deixar em paralelo aqui essa impedância com essa impedância. Fica mais fácil o nosso cálculo aqui. Nós vamos obter o IS igual a... Nós vamos pegar a fonte de tensão, então, dividirmos pela impedância. E aí, chegarmos a essa corrente IS. A associação em paralelo, e agora nós estamos com essa associação aqui em paralelo, entre 5 ohms e a impedância de 3 mais J4 ohms, resulta em 2,5 mais J 1,5 ohms. Convertendo a fonte de corrente, agora nós vamos pegar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Vamos convertê-la em uma fonte de tensão, vamos chegar a isso aqui. Então, a impedância que nós calculamos, paralela lá, vai nos dar essa impedância aqui da nossa fonte de tensão, que foi calculada Vs igual a IS Z1, que deu o valor de 5 menos J10 volts. Por divisão de tensão, e aqui nós temos essa impedância da fonte mais essa impedância da carga, nós vamos ter então a tensão em cima da resistência de 10 ohms. Por divisão de tensão, nós vamos ter a tensão sobre a impedância que eu quero analisar, que é de 10, dividido pela soma de todas as impedâncias, já que eu somo tudo, multiplicando pela minha fonte de tensão. Aí obteremos 5,519 ângulo menos 28 volts. E aí eu tenho o valor de Vx. Resolvido o meu problema. Bom, circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton, o segundo tópico. Os teoremas de Thevenin e de Norton se aplicam a circuito CA da mesma forma que nos circuitos CC, sendo que a única coisa diferente aqui vão ser os números complexos aplicados. A versão do domínio da frequência de um circuito equivalente de Thevenin é apresentado aqui na figura 5, onde o equivalente Thevenin é uma fonte de tensão e em série com uma impedância. O equivalente Norton está na figura 6 aqui, que é uma fonte de corrente em paralelo com a impedância. Tenhamos em mente que esses dois circuitos equivalentes guardam a seguinte relação: VTH igual a Zn e N, e ZTH é igual a Zn. Exatamente como a transformação de fontes. VTH é a tensão de circuito aberto e N é a corrente de curto-circuito.
Vamos fazer um exemplo aqui. Obtenha o equivalente TVNAND nos terminais AB para a figura, para o circuito da figura 7. Então, o equivalente TVNAND aqui. Solução. Vamos determinar ZTH ajustando aí a fonte de tensão para 0. Quando eu vou encontrar o Z de TVNAND, eu pego as fontes de tensão e dou um curto-circuito nela. É a mesma coisa de levar a 0, como ele fala aqui. Conforme mostra a figura 8, a resistência de 8 ohms está em paralelo com a reatância de menos J6 ohms. A associação fica, o paralelo entre elas duas, é igual a 2,88 menos J 3,84 ohms. Que é similar, a associação também é similar a 4 ohms e J 12 ohms. Eles também estão em paralelo e o resultado dessa associação em paralelo vai dar 3,6 mais J 1,2 ohms. A impedância de TVNAND é a associação em série de Z1 e Z2. Fazendo a soma dessas duas, eu vou ter 6,48 menos J 2,64 ohms. Bom, agora para determinar VTH, vamos considerar o circuito da figura 9. E aí eu tenho as correntes I1 e I2, que elas vão ser obtidas. Eu tenho a minha tensão da fonte, que alimenta essa impedância aqui. Então, para encontrar I1, basta pegar a tensão da fonte e dividir por essa impedância. Para encontrar I2, a mesma tensão da fonte alimenta também essa impedância aqui. Então vai ser tensão da fonte dividido pela impedância de 4 mais J12, que dá igual a I2. Aplicando aí LKT no laço, e agora eu estou nesse laço aqui, A, B, C, D, E, A. Fechando essa malha aqui, nós vamos ter que V de TH positivo, né, que eu estou indo na sequência no sentido anti-horário, mais V de TH menos, porque a corrente está saindo em 4 ohms, menos 4,2 mais porque a corrente está entrando na minha impedância, mais menos J6, porque ela é negativa, e 1 igual a 0. Então, eu posso ter aí, como eu já tenho I1 e I2, então V de TH, substituo os valores encontrados de I1 e I2, aplicando aí as transformações polar e retangular. Lembrando que para divisão eu uso na forma polar e para soma eu uso a fórmula retangular. Eu vou chegar à seguinte conclusão, de que V de TH vai ser igual a 3,95 ângulo 220,31, que é o valor procurado no nosso exemplo. Bom, um outro exemplo aqui é: obtenha a corrente I0, essa corrente que está descendo aqui na figura 10, usando o teorema de Norton. A solução: no nosso primeiro objetivo é determinar o equivalente Norton nos terminais AB. Entre os terminais A e B, qual é o meu Z de Norton, né? Que é equivalente ao Z de TH. Então,
As fontes de tensão serão curto-circuitadas, e as fontes de corrente serão abertas. Então eu retiro elas e vou ter essa seguinte figura. Aí nós vamos observar que essa impedância aqui, ó, ela está em curto, por aqui. Então elas não fazem parte da minha impedância de Zn, que vai ser igual a só 5 ohms. Então já temos o Zn. Para obtermos N, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos curto-circuitamos os terminais AB, conforme a figura 12, que é o curto-circuito aplicado. E aí nós vamos ter uma supermalha, né? Onde a malha I2 e a malha I3, elas são unidas pela fonte de corrente. Então eu tenho uma supermalha. Então para essa malha 1 aqui, para a malha 1, nós vamos obter os seguintes valores. Aí você vai equacionando, né? Aqui vai ser I1 vai passar nesse sentido aqui em 8 ohms e em 10 ohms, então 18 I1 vai passar em menos J2 e mais J4, então menos J2 mais J4 dá mais J2 e 1. Lembrando que eu já passei aqui pela minha fonte de tensão negativa, então deu menos 40J. E 2 vai estar passando no sentido contrário, por isso que vai estar negativo aqui. Menos 8 menos J2 e 2. E 3 vai estar passando no sentido contrário a I1, então por isso que vai vir negativo aqui. 10 J4 e 3 igual a 0. Então essa é a equação para a malha 1. Para a supermalha, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho I2 passando em I5 e I8. Então, por isso que dá 13 aqui. E em menos J2. Então, aqui o meu I2. O I3, ele está passando no sentido de análise, então ele vai vir positivo também. Ele vai estar passando aqui em 10 ohms e em J4. 10 mais J4. A corrente, ela vai estar passando no sentido contrário à análise da supermalha. Então, vai vir com o sinal negativo. E aqui vai ser menos 8 mais 10, 18, mais menos J2 mais J4, que dá mais J2 e 1. No nó A, bem aqui no nó A, eu tenho uma corrente de I3 chegando, I2 chegando e I3 saindo. Eu vou ter então que I3 é igual a I2 mais 3. As correntes que estão chegando é I2 mais 3, que é a minha fonte, e a corrente que está saindo é I3. Somando as equações da malha 1 e da supermalha, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Menos J40 mais 5 I2 igual a 0. Chegamos à conclusão que I2 é igual a J8. Então, substituindo o valor de I2, nós chegamos à conclusão que I3 é igual a 3 mais J8. A corrente de Norton é, então, a própria I3, que dá 3 mais J8 amperes. A figura 13 vai mostrar o circuito equivalente de Norton com a impedância nos terminais AB. E pelo princípio da divisão de corrente,
Então, aqui é a corrente de Norton, aqui é a ZN, impedância de Norton, e a corrente que vai passar aqui, então será calculada, é a que eu quero, ela será calculada por um divisor de corrente. Sabemos que para encontrar o divisor de corrente é a impedância que não está passando a corrente que eu quero, dividido pela soma das impedâncias, multiplicado pela corrente de fonte. Então eu vou ter 5, que é a impedância que eu não quero, pela soma disso. Então vai ser 5 mais 20 mais J15 e N. Se eu pegar aqui, vai dar 25 mais J15, dividir por 5, isso aqui vai ficar 5 mais J3. Como eu tenho 5 lá em cima dividido pelos 5 que eu isolei aqui, eu fico com a própria corrente de Norton e eu chego à conclusão que a corrente zero vai ser 1,465 ângulo 38,48 graus amperes. Bem, pessoal, a bibliografia, isso é o material, é todo do Alexandre do Sádico, né? Fundamentos de circuitos elétricos. Nós vamos ficar, vocês vão atrás no Academos, que vai ter a atividade lá para vocês entregarem uma lista de exercícios e vai ser cobrado algumas questões para vocês entregarem. Então, boa sorte, obrigado.